Oi, nesse vídeo aqui eu vou falar primeiro, sobre a dúvida que algumas pessoas têm sobre qual graduação escolher, o que fazer, para onde ir, qual que é a melhor opção, será que vale a pena trocar esse curso por aquele, será que vale a pena tentar o Enem de novo? Segundo, eu vou falar, sobre o que é estatística, para tentar te ajudar a tomar essa decisão. E vou até comentar um pouco, cara, sobre a estatística com as IAs, né? Muita gente me pergunta qual que é desse lance das IAs aí, será que é uma ameaça para o emprego do estatístico? Então, é o que se vai ver nesse vídeo aqui. Primeira coisa é sobre a dúvida que as pessoas têm em relação à graduação, qual fazer, para onde ir e tal. Muitas pessoas me procuram, me encontram no Instagram e no Reddit para me perguntar coisas do tipo: Evandro, eu passei nessa graduação aqui à distância, mas será que eu devia tentar uma presencial? Qual que é uma graduação boa? Será que eu devia focar em dinheiro ou de focar naquilo que eu gosto? Será que eu troco engenharia de dados por ciência de dados? Será que eu troco ciência de dados por estatística? Será que eu troco ciência da computação por estatística? Será que eu faço estatística presencial à distância? O que eu faço? É muito difícil, cara. É o que eu respondo pra todo mundo. É muito difícil eu, daqui, sem conhecer você, sem saber dos seus sonhos, dos seus planos, da sua condição financeira, familiar, mental, sua realização profissional, te dizer, cara, o que fazer com a sua vida. É muito difícil. O que eu falo pra essas pessoas, cara, é coloque isso tudo na balança. Pesquise sobre os cursos que você quer. Leve em conta, cara, como é que é a situação financeira. Seus pais vão aguentar você estudando mais um ano? Se você precisa se manter financeiramente, foi uma das coisas que eu pensei. Eu falei, cara, eu sou pobre. Eu preciso algum dia ter o meu dinheiro. Eu quero ter o meu dinheiro. Eu quero construir minha casa. Eu quero ter uma família. Eu quero viajar. Entendeu? O que você quer pra sua vida? Outra coisa, qual que é as suas paixões, cara? Porque se você tem uma paixão, assim, um negócio forte que você tem desde criança, que você é apaixonado por engenharia mecânica, faça engenharia mecânica, entendeu? Ah, eu gosto muito de programação, eu comecei a programar quando eu tinha 12 anos de idade, eu quero criar o meu programa, meu software. Ciência da computação é a melhor coisa para você. Eu sei que, e aí vem o segundo ponto, depois de você botar isso tudo na balança, pesquisar os seus cursos, eu sei que existe a questão da gente às vezes se preocupar com o dinheiro, cara. Às vezes a área que você ama não vai render tanto dinheiro assim. Às vezes a área que você ama, que você quer, é difícil de passar. E aí você começa a considerar opções secundárias, que pagam melhor, que é mais fácil de passar. Isso tudo você vai ter que pesquisar, cara. Eu não consigo te dar uma resposta para tudo. Né? Eu não conheço todas as áreas para te dizer qual que é a mais fácil, qual que paga melhor. Eu não consigo nem te dizer se a engenharia é uma área que está movimentada, está aquecida. Eu lembro, o que eu posso falar é quando eu entrei na graduação, eu considerei, a minha nota era o suficiente para passar, acho que engenharia elétrica, alguma coisa assim. Eu considerei virar engenheiro. Só que eu vi que o mercado tava, né, muito frio, não sei como é que tá hoje. E aí pego, pô, Ivan, como é que tá o mercado de engenharia? Pô, cara, eu faço estatística, bicho. Eu tenho até um amigo que cursa engenharia, mas a gente não conversa muito e não conversa muito sobre isso quando a gente conversa. Então assim, são coisas que você vai ter que ir atrás. O que eu posso te ajudar, e é o que eu respondo para todo mundo. Posso tentar te passar um panorama melhor sobre o que é estatística e sobre o que eu faria. E aí é que vem o segundo ponto. Então eu vou te falar aqui para tentar te ajudar a tomar uma decisão melhor. O que é estatística? Muitas pessoas na minha graduação, aliás, eu nunca vi ninguém conseguir definir estatística. E as pessoas têm um pouco de dificuldade, porque a estatística é uma ciência cinza, ela não tem exatamente uma área, ela tem uma área de conhecimento, mas ela é diferente, por exemplo, da física, que tem um laboratório e fala assim, físico, aí você visualiza um físico, aí você sabe o que ele mexe. A estatística não, a estatística é uma ciência cinza. Ela não é nem preta nem branca, ela é cinza, ela consegue se mesclar com isso, com aquilo. Como eu falo aqui 1 milhão de vezes, cara, 1 milhão de vezes. A estatística, você consegue relacionar ela com indústria, com geografia, com geologia, com economia, com biologia, com demografia, com sociologia, com história, com arte, com química, com física, com matemática, com química, cara. Eu achava que uma área que escapava era, por exemplo, a arte.
E hoje eu atuo num projeto aí de mapeamento de pontos de cultura, pesquisa, questionário, levantamento de informação. Até para fazer arte, até para fazer política de arte, você precisa de estatística, dados, matemática, números, programação, conta, informação, testes. Então, assim, nem isso escapa, tá? Então, assim, cara, estatística é uma área muito versátil e aí a galera tem dificuldade de definir. Eu defino estatística da seguinte forma: estatística é a área que atua no planejamento da coleta de dados, na orientação, na supervisão da coleta de dados, porque o estatístico não coleta, ele planeja e supervisiona. Quem coleta é o censitário, que vai lá com a caderneta, hoje em dia é o celular, né? Muita gente acha que é o estatístico, não é. O estatístico planeja e supervisiona a coleta, então é ele que é o cérebro por detrás disso, porque ele quer obter uma amostra significativa, tá? Terceiro ponto, ele faz o tratamento, então ele vai limpar, vai ver, essa daqui não serve, essa variável, perdemos ela, tem muita variável, não tem muita resposta vazia e tal, aí ele joga fora, ou então substitui, vê o que faz. E por fim, quarto ponto, é a manipulação, no bom sentido, que ele vai aplicar testes, vai aplicar análises, visualizações, etc., para obter informação. Com essa informação ele vai pegar e vai mandar para o cliente, para a empresa, para o chefe dele, ou até para ele mesmo, ou para outra pessoa, quem contratou ele. E aí, com essa informação que o estatístico extraiu dos dados, é que o cara lá vai tomar a decisão. Se ele quiser se basear também, aí é problema dele. O trabalho do estatístico é planejar a coleta, orientar a coleta, fazer o tratamento, fazer a manipulação dos dados com a intenção de obter informação e auxiliar na tomada de decisão. Toda área que precisa ou que pelo menos se beneficie da coleta, tratamento, armazenamento, manipulação de dados para obter informação, qualquer área que se beneficie ou precise de dados para obter informação e tomar uma decisão melhor, se beneficia de estatística. Qual área não precisa disso hoje? Qual área não se enquadra nisso que eu falei aqui agora? Eu achava que talvez arte, eu achava que talvez filosofia. Não, nem elas. A arte, como eu falei, para você fazer a política, para você ter uma visualização, se beneficia da estatística. A filosofia, cara, o filósofo bate um olho num gráfico falando... Eu estava vendo esse trem esses dias, que eu não lembro exatamente o número, tá? Eu vou inventar aqui, mas era nesse sentido. A grande maioria das pessoas com uma renda acima de 50 mil são brancas. Isso aí, beleza, cara, beleza, a gente sabe que a maioria dos ricos são brancos. A gente sabe, é um senso comum. Mas quando você vê o número disso, é assustador, cara. Vai dizer pra mim que isso não gera uma filosofia? Que isso não gera uma reflexão? E não é só isso, pô. Você vê, por exemplo, um negócio que me gera uma reflexão aqui, só comentando. Você vai para os cursos de exatas, química, física, matemática, engenharia, computação, 90% é homem. A estatística é uma exceção, inclusive, isso está mudando agora, infelizmente, mas a estatística era muito 50-50, homem e mulher, né? Mas aí você ia para a ciência da computação, engenharia, eu tive aula num prédio de engenharia, de 37, 5 era mulher só. Então, assim, aí você vê isso, e aí você vai para os cursos de saúde, saúde e educação, pedagogia, enfermagem, biologia, psicologia, enfim. Você vai para esses cursos, fisioterapia e tal, você vai para esses cursos de saúde e educação, é o contrário, 90 e tantos % é mulher. Por quê, pô? E você vê, é uma estatística. E aí isso gera uma reflexão. Então, assim, até a filosofia. Então, assim, cara, estatística, repetindo mais uma vez, é a ciência que faz, que atua no planejamento, na orientação, na coordenação da coleta dos dados, no tratamento e na manipulação dos dados para obter informação. E qualquer área que se beneficie disso precisa de estatística. Consegue se adequar à estatística. E é isso que você vai ver na sua graduação, cara. Você vai aprender planejamento, coordenação, planejamento de questionário e tal, amostra significativa. Você vai aprender tratamento e manipulação dos dados, com a intenção de obter informação, né? Então, assim,
será que isso é pra você? Pra mim é, cara. Quando eu vi isso, quando eu vi que tinha matemática e tal, pra você obter algo prático, pô, a estatística é uma matemática aplicada com pá, negócio na realidade. E mais ainda, você consegue se relacionar com qualquer área. Eu posso ir para demografia, eu posso ir para biologia, eu posso ir para saúde. Eu fiz iniciação científica na Fiocruz de saúde. Eu fiz iniciação científica na Petrobras, atuando com geoestatística, geologia para mapeamento de poços de petróleo. Eu estou agora fazendo um projeto de extensão com mapeamento de pontos de cultura no Brasil. Então você vê, saúde, geologia e agora cultura, arte. E poderia muito mais, poderia fazer muitas outras associações assim, com a computação, poderia fazer com a física, enfim. E o mercado, né? Isso aí, um extrazinho, né? E aí já entrando na área da ciência, na área das IAs. Olha, cara, eu me lembro que quando eu entrei no curso, eu lembro de ver muitas notícias falando assim, abriram 2.000 vagas para estatística esse ano e só formaram 500. Uma escassez muito grande e uma demanda muito grande de estatístico. Eu lembro de ver falando que por causa da ciência de dados e por causa das IAs, porque IA é estatística, coisa que a gente já faz desde o século passado, métodos estatísticos desde o século passado, e agora implementados de forma massiva, com um grande número de dados nos computadores mega potentes de hoje em dia. Mas é estatística. Eu me lembro de ver que por causa disso, as notas de corte nos Estados Unidos, na Europa, tinham aumentado. Eu falei, pô, algum disso vai chegar no Brasil. Vai demorar, mas vai chegar. Hoje em dia eu já não sei se vai, porque já lançou aí o curso de Ciência de Dados e a galera vai para Ciência de Dados sem saber que existe estatística. Eu quero manipular dados, eu quero entender dados, eu quero saber de dados. Ciência de dados. E aí perde o potencial da estatística. A estatística, e aqui uma visão minha, tá? A estatística, cara, ela é uma área legalizada, uma profissão regulamentada, tem sindicato, tem conselho regional, tem concurso exclusivo para estatístico, tem cargo exclusivo para estatístico, projeto que só o estatístico assina, diferente da ciência de dados, que ainda não é regularizada, até onde eu sei, né? A última vez que eu vi, ano passado, sei lá, não era regularizada, não tem concurso para ciência de dados, não tem sindicato, não tem conselho regional, então assim, é uma profissão que está começando, e mais uma vez, é totalmente baseado em estatística. Então, assim, você quer falar assim, entre ciência de dados e estatística? Eu faria estatística. Eu escolheria estatística 1.000.000 de vezes. É um tiro certeiro, cara. É uma garantia. Pelo menos nesse sentido. E outra coisa, né? Eu falei dessas notícias que eu vi quando eu entrei. E uma notícia... Uma percepção que eu tenho agora é, cara, eu entrei, tô há 5 anos já, meus veteranos formaram, meus amigos estão formando, eu estou formando. Eu não conheço ninguém que formou lá que esteja desempregado. Todos atuando na área, exceto aqueles que escolheram não atuar na área, como é o meu caso. Porque você forma estatístico, mas às vezes você ser um analista, cientista de dados paga mais. Você ser um programador, um desenvolvedor de software paga mais. Você virar um empresário, abrir uma consultoria. Aí é atuar na área de estatística, né? Mas assim, sem considerar os de carteira assinada estatístico. É por opção. É porque paga mais, é porque o cara gosta mais. Então assim, sério, bicho, não tenho do que reclamar do mercado de trabalho. É verdade que eu estou no momento... É verdade que eu estou em Belo Horizonte. É verdade que eu estou na UFMG. Eu já ouvi pessoas falarem que em outras, assim, pouquíssimas. Nesse tempo todo que eu estou aqui, há mais de um ano no canal, eu ouvi umas 2, 3 pessoas falar que não, aqui na região onde eu moro já é mais complicado e tal. Mas aí você vai ver, já é uma região interiorana, né, uma região menor, que já não tem tanto incentivo econômico, que assim... Estatística não tá bom, você imagina o resto, né? Então, assim, não é porque é estatística que tá ruim. Então, assim, bicho, não tem do que reclamar do mercado de trabalho. Os salários são bons.
você tem uma ótima perspectiva de carreira, de ascender na carreira, inclusive de você conseguir morar fora. Então, assim, acho excelente. E só para comentar aqui o lance das IAs que eu tô esquecendo, já deu 15 minutos de vídeo. As IAs é o seguinte, cara, daquilo que eu falei, planejamento, supervisão, tratamento e manipulação dos dados, existe um negócio que um professor meu gostava de falar. A estatística, ela é matemática mais computação mais arte. A arte é a parte subjetiva, é o feeling, é a sensibilidade, é a experiência do estatístico. A estatística é muito mais humana do que vocês imaginam. Existem escolas de estatística, discussão de filosofia estatística, como você abordar um problema. Então existem formas diferentes de você resolver o mesmo problema. Existe uma sensibilidade, existe a experiência na área para você resolver um problema. Então não é simplesmente, pega um computador e pau, análise estatística e tal, e toma, já está feito. Modelagem estatística, interpretação, análise, visualização, tratamento, manipulação, isso tudo precisa de um feeling. Claro que a IA entra ajudando, ela vai sugerir muita coisa, ela vai falar talvez isso, talvez aquilo, isso aqui é bom e tal. Só que você tem que ser o cara, a mente ativa por trás para falar isso que essa IA filha da puta falou tem sentido? Não tem sentido. Isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. E IA não pensa. Isso é o principal. IA não pensa. IA... Vejam os vídeos do Fábio Akita. Procura aí, Fábio Akita, Inteligência Artificial. IA não pensa. Ela é um gerador de texto muito sofisticado. Então, assim, não vai substituir o pensamento humano. Se algum dia, vamos supor que a Skynet, gerou uma mente humana. Aí, meu amigo, a gente se veste de guaxinim e vai catar lixo na lixeira dos outros, porra. A gente se veste de gambá e vamos rolar na terra, cara. Porque acabou, porra. Tá certo? Então, assim, se acabar o emprego de estatística, acabou a porra toda. E ainda, cara, eu acho que a estatística ela é um pouco mais resistente às IAs, né? O mercado estatístico é um pouco mais resistente às IAs do que, por exemplo, o mercado dos programadores. Porque se tem muito programador ainda, iniciando e tal, que faz aquelas coisinhas simples que a IA hoje faz com o pé nas costas, né? Aquelas coisinhas mais simples e tal. Só que eu não conheço nenhum estatístico que faça trabalho estatístico, porque não tem trabalho estatístico simples, cara. Eu não conheço nenhum estatístico que seja, assim, substituível por uma máquina, porque precisa da cabeça do cara. Evandro, mas eu conheço um cara que trabalha de estatística e ele fica lá clicando. Se você, por exemplo, entrar para uma vaga de estatístico no TRE, ou no TJMG aqui, o Tribunal Jurídico de Minas Gerais, não tenho dúvida nenhuma que o seu trabalho vai ser manipular planilha, calcular média, né? Ver quanto que foi, qual foi a área de maior gasto esse mês. Foi tal. Você olha na planilha. Não duvido, mas eu tô falando de modelagem, de visualização, entendeu? Trabalho estatístico. Não existe a máquina hoje em dia que substitua. Essa é a minha percepção. E eu não acho que vai haver. E claro, vai entrar para facilitar o trabalho estatístico. Rapaz, quase 20 minutos de vídeo, é isso aí, falamos sobre todos os tópicos, voltando àquele lance ali do que você escolher. Meu amigo, pensa, pesquisa, vai com calma, não espera que eu tenha a resposta, mas eu posso te ajudar, pelo menos, a enxergar o que é estatística, e aí eu já te falei aqui mais ou menos o que é, e eu escolheria de novo. Não trocaria estatística por curso nenhum. Mercado, atuação, aulas, tudo maravilhoso, cara. É um curso difícil? Eu fiz um vídeo falando sobre a dificuldade da disciplina, você já viu? Eu considero um curso médio para difícil, tá? Dificuldade 6, 7. Não chega a ser nada... física é muito pior, entendeu? Engenharia é muito pior. Então, é a dificuldade de um curso de exatas, meu amigo. É cálculo 1, 2 e 3, álgebra linear, probabilidade e inferência. Então, você consegue passar, você consegue fazer, eu escolheria de novo. Então é isso, meu amigo, eu espero ter te ajudado, eu espero que você consiga refletir bastante, peça orientação para Deus, vai com calma e tem aquilo que eu já falei no outro vídeo também, não fique com muito medo de errar. Claro, você quer escolher a melhor coisa, mas não fica
muito preso a isso, porque você ainda pode redirecionar, tá bom? Você fazendo uma pós e tal. É isso. Eu espero que você tenha gostado. E eu espero finalmente conseguir voltar a fazer os vídeos aqui com regularidade, pelo menos uns 2 ou 3 por semana. Valeu e até a próxima.